Olá, eu gostaria de meditar com vocês sobre um livro que eu estou lendo. Isso me chamou muita atenção. Alimentar maus pensamentos é uma escolha. Diariamente, bispos e pastores e obreiros são procurados por pessoas confusas que, atormentada por pensamentos destrutivos, confessam não saber como vencê-los. Milhões de pessoas estão adoecidas por pensamentos que não são seus, mas que foram gerados e soprados pelo diabo, em seus ouvidos. Em muitas ocasiões, pensamentos surgem conjugados na primeira pessoa, ou seja, como se fossem elas mesmas que estivessem pensando, porém isso é uma estratégia diabólica para confundir e enganar. Sem a pessoa perceber, vem à cabeça perguntas intrigantes que visam aniquilar a fé, como: será que Deus existe mesmo? Será que Deus me ama? Será que recebi o perdão por aquele pecado? Por que você não se mata? Alguns pensamentos surgem como afirmações fortes, parecendo verdades. Por exemplo, sua vida não irá mudar. Não tente, você não é capaz. Você não tem salvação. Você blasfemou contra o Espírito Santo. Você sofrerá um acidente agora. Você vai perder aquele familiar que tanto ama. Tem gente tão atormentada e refém dos maus pensamentos que basta um pequeno atraso do cônjuge para que uma grande contenda se forme no lar. O marido que se atrasou por conta de um contratempo, ao chegar em casa, encontra a mulher inflamada de sugestões dadas pelo mal a respeito de uma suposta traição. Assim, de forma sutil, surgem as desconfianças e os desentendimentos que machucam e abalam e destroem os relacionamentos. Já vi inúmeras famílias se desfazerem por problemas que sequer existiam realmente. Não podemos deixar de mencionar tantos filhos que ficaram ressentidos e saíram de casa por alimentarem pensamentos de que seus pais não os amavam, não se importavam com eles e não os compreendiam. Essas concepções vieram do inferno e foram sussurradas nos ouvidos daqueles que se tornaram alvo da destruição. Normalmente, o mais vulnerável é que ficam na mira do diabo, porque o mal sempre busca atacar pessoas mais suscetíveis à sua investida, como fez com Eva no Jardim do Éden. Diariamente, vemos no noticiário ciúmes e tragédias que acontecem por motivos banais. E eu não tenho dúvida de que tudo isso é causado pela ação do espírito maligno na mente das pessoas. Basta refletir: se os bons pensamentos refrigeram a alma, trazem calma, paz e união, os maus pensamentos são responsáveis pela divisão, raiva, contendas, agressividade de todo tipo. Ainda com relação aos pensamentos, um outro ponto a se destacar é que estamos vivendo dias em que o consumo da informação se tornou um vício. O ser humano nunca teve tanto acesso a noticiários, vídeos, artigos, pesquisas, opiniões e todo tipo de conhecimento útil e inútil. Estamos empaturrados com diversas vozes que trazem conteúdos a todo instante. Apesar de a maioria das
pessoas no planeta ter acesso a múltiplas redes sociais e aplicativos de mensagem, nunca houve tanta desinformação, engano e confusão. O que seria para proporcionar a interação, o aprendizado e o entendimento entre os usuários tem causado mais divisão, desencontros e decepções, justamente porque há pouca verdade em tudo que chega à mente das pessoas. Por isso, não se pode ignorar que aquilo que permitimos entrar em nosso interior é capaz de conduzir nossas atitudes, nossos comportamentos. Além de definir o rumo da sua vida, a ciência reconhece, inclusive, que o pensamento pode produzir no corpo efeitos positivos ou negativos, dependendo da forma de como a pessoa reage a ele. Os excessos de informações cansa a mente das pessoas de tal forma que o cortex cerebral pode ficar saturado, causando irritabilidade, desânimo, intolerância, apatia e transtorno, já reconhecido como enfermidades tais como transtorno de ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, depressão, entre outros. Sem falar no grande número de pessoas que passam por crises de pânico, estresse ou tentam o suicídio devido à avassaladora invasão dos maus pensamentos que conseguiram penetrar em suas mentes, ou seja, de maneira consciente ou inconsciente, o que abrigamos em nossa mente determina o nosso encorajamento ou a nossa prostração diante dos desafios. É na mente que se constrói a nossa visão do mundo e das pessoas, assim como nossos princípios, valores e juízos sobre os fatos. Então, podemos dizer que o diabo não imbui em nós seus pensamentos. Apenas por meio de sussurro de uma ideia, ele também se utiliza da internet com muita liberdade para escravizar a mente humana. Quanto mais conectada e aberta as pessoas estão para ouvirem e verem tudo que tem na mídia e nas plataformas digitais, mais fácil é para o Satanás difundir suas mentiras, desestabilizar a saúde física, emocional e, sobretudo, espiritual delas. Só escapam desse engano que aprisiona a alma aqueles que ouvem a voz de Deus e se atentam prudentemente para obedecê-la, porque se dar ouvido à voz do diabo e seguir suas sugestões resulta em destruição, doenças e perdas. Ouvir a voz de Deus faz nascer dentro de nós uma força incomparável que nos guiará a decisões certas. Essas orientações divinas nos encaminha desde as maiores escolhas como a melhor profissão a exercer e com quem devemos nos casar, até as menores tipos, a escolha do que devemos vestir e a alimentação que devemos ter. Quando permitimos a voz do Altíssimo penetre em nossa mente, passamos a ter pensamento dele, e eu duvido que a vida de alguém continue infeliz e fracassada depois dessa experiência. Em meio a uma multidão que está sem controle de sua própria mente, mas vive absorvida de cuidados e preocupações sobressaem de forma excepcional. Aqueles que com sabedoria, discernimento, aprendem que uma vida vitoriosa começa no pensamento.